Olá, meus amigos do Insta, do Face, estou com ambas as plataformas aqui abertas, por isso não reparem se um momento eu estiver olhando para cá, outro momento estiver olhando para lá. Meus amigos, esta é uma live para falar um pouquinho sobre a prova de processo penal, o concurso da magistratura de São Paulo, prova que foi aplicada ontem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa prova, conversar um pouquinho sobre o certame. Vamos esperar um pouquinho mais gente entrar nessa live, tá certo? E antes de tudo, meus amigos, eu preciso que todos vocês, para acompanhar esta live, estejam com o caderno de provas aberto, tá certo? O caderno de provas está no nosso stories do Instagram, certo? Se vocês passarem nos nossos stories, tem um link direto. E vocês podem encontrar também lá no site da VUNESP. Então é essencial para acompanhar essa live que vocês parem um pouquinho, vão lá, baixem o caderno de provas, tipo 1, certo? A versão 1, e também abram o Código de Processo Penal, porque como eu já tinha antecipado para vocês que foram nossos alunos na turma de reta final, foi uma prova muito baseada na legislação. E só para aquecer aqui um pouquinho, pessoal, quem aqui estava no nosso aulão de reta final em São Paulo, no sábado, e quem que participou da nossa turma de reta final? Dá um joinha aqui, quem são os nossos alunos aí, para a gente ter uma noção aqui do nosso público. E se vocês estão ouvindo bem, pessoal, se tiver tudo ok, apertem um coraçãozinho aqui para a gente ter uma noção se o áudio está legal, se o som está legal, se o vídeo está legal. Vocês todos que estão aqui fizeram prova? Quais são? Vão falando enquanto os colegas que não abriram ainda o caderno de provas, vão falando suas impressões sobre a prova, o que vocês acharam. Foi no aulão? Luna, beleza. Gostou do aulão, Luna? Nós conseguimos antecipar muita coisa no nosso aulão e, mais especificamente, em processo penal, das 10 questões que caíram na prova, 6 foram tratadas no aulão. Mais de 50% da prova foi tratado no nosso aulão, onde dessas 6 nós cavamos 4 questões, que quase 50% da prova você acertaria numa aula de 50 minutos de processo penal, certo? Então, para vocês que participaram da nossa turma de reta final, sabem que a gente aqui não tem nenhuma bola de cristal, a gente trabalha em cima do conteúdo, em cima do estudo e análise de provas, e essas últimas provas foram muito estudadas, e foi a mesma receita do último TJSP. A prova de processo penal, mais especificamente, eu vou me deter aqui na prova de processo penal, foi uma prova que teve como fundamento a legislação e súmulas dos tribunais superiores, uma pitadinha ali bem rasa de doutrina, uma doutrina que não iria fazer muita diferença você estudar a doutrina ou não estudar, porque aquela doutrina bem rasa, o que pegou foi legislação e súmula, certo? Muito mais legislação do que súmula. E, por isso, a gente caiu muito nos temas que foram tratados nas provas anteriores, que voltaram a se repetir. O quê? Provas, prisões, tribunal do júri, juizados, todos esses assuntos tratados nas rodadas do MEG, quanto no aulão de revisão. Beleza, pessoal? Estamos aqui com 188 pessoas no Instagram. Todo mundo aqui, pessoal, tá com a provinha na mão? Dá para a gente começar a estudar a prova? Dá para a gente acompanhar? Constitucional foi difícil mesmo, eu fiquei sabendo, Malu. Prova de constitucional foi uma prova complicada. Em relação à prova de processo penal, nós não podemos dizer de antemão que foi uma prova difícil, não. Foi uma prova tranquila, tá certo? Tranquila em que termos, professor? Foi uma prova que cobrou do aluno um conhecimento de legislação, lei seca, aquela lei seca que, se você tiver um bom conhecimento de processo penal, você resolve, mas se você não tiver um conhecimento, uma boa base de processo penal, você pode acabar se confundindo e não assimilando os termos da lei seca. Então, era aquela lei seca que precisava ser um pouquinho doutrinada, como assim, por bem dizer, aquela lei seca que precisa ser esquematizada, precisa de um roteiro. E foram esses roteiros que a gente trabalhou muito bem na nossa turma de reta final, onde
as questões de prova foram densamente tratadas. 201 pessoas. Tá ansiosa com a prova na mão, Vanessa? Vamos lá. Vamos começar. Já passamos aqui 7 minutos, né? Acho que deu tempo todo mundo baixar a prova, todo mundo baixar a prova tipo 1, tá certo? E abrir o CPP. Vamos começar com a primeira questão de processo penal, que é a questão 41 da prova. Eu vou ficar lendo aqui a prova porque a gente tem que ler, tá certo? Então, eu vou ficar me revezando aqui para olhar para vocês e olhar para a prova também. Questão 41, pessoal. Em relação à prisão temporária prevista na Lei 7.960, assinale a alternativa correta. Prisão temporária, pessoal. Eu falei para vocês no aulão de revisão, vai cair. Eu trouxe expressamente essa questão no aulão de revisão. Quem estava lá não me deixa mentir. Esta questão foi tratada expressamente no nosso aulão de revisão e ela trouxe uma visão da lei seca com um roteiro doutrinário, tá certo? Qual é a alternativa correta na questão 41? A alternativa correta é a letra D, que fala: é cabível para os crimes que a admitem e somente na fase pré-processual, desde que em atenção a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, vedada a decretação de ofício. Claro, o juiz não decreta de ofício prisão temporária. A prisão temporária serve às investigações pré-processuais, quer as investigações da autoridade policial, que é o inquérito policial, quer as investigações promovidas pelo Ministério Público, que é o PIC, tá certo? Por analogia, tá certo? Então, prisão temporária é fase pré-processual. E fase processual, como eu falei para vocês, o juiz fica de braços cruzados. O juiz não atua na fase pré-processual. Violaria flagrantemente o sistema acusatório. Então, o juiz não pode decretar prisão temporária de ofício. E o que está errado nas outras alternativas? Na alternativa A, está errado porque fala que cabe prisão temporária tanto na fase pré-processual quanto na fase processual. A alternativa B está errada quando fala que é cabível para os crimes que admitem e somente na fase pré-processual, até aí está ok, sendo imprescindível para a decretação, quando requerida pela autoridade policial, a concordância do MP. Não existe isso, pessoal. Se o delegado requerer, não existe a obrigatoriedade da concordância do Ministério Público. De bom alvitre que sempre seja aberto vistas ao MP para se manifestar sobre o pedido de prisão temporária. Então, são abertas vistas do pedido de prisão temporária para o Ministério Público, mas não necessariamente só vai ser concedida se houver concordância do Ministério Público. O Ministério Público pode até discordar, mas se a autoridade policial pedir a prisão temporária, o juiz vai analisar. Não existe essa obrigatoriedade dessa ampla concordância entre MP e delegado. E o item C, pessoal, está errado, que quando fala que cabe também tanto na fase pré-processual quanto na fase processual. Questãozinha fácil, questão que foi tratada no aulão de revisão, questão muito repetida em provas objetivas, tá certo? Quando se fala em prisão temporária, vocês que não fizeram a prova do TJSP, mas estão aqui na nossa live já estudando as questões para as próximas provas, em relação à prisão temporária, essa questão é batata, como diz aqui no Ceará. Então, essa questão é uma questão que repete muitas vezes quando o tema é prisão temporária. Vamos lá agora, pessoal, para a questão 42. A questão 42, caderno de prova versão 1, fala: expedido o mandado de prisão contra réu condenado, o executor do mandado, encontrando-o em casa de terceiro e no período do turno, deverá. A assertiva correta é a letra B. Intimar o morador a entregar o condenado e, em caso de recusa, esperar o amanhecer para ingressar na casa e efetuar a prisão. Essa questão, meus amigos, para você responder ela, você tem que conhecer o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 11, que fala: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. O que pega nessa questão, meus amigos, é que não está claro que esse terceiro está cometendo o crime de favorecimento pessoal.
a questão não delineou bem a prática desse crime, tá certo? Só falou que o condenado estava na casa de um terceiro, nem se falou se esse terceiro tinha ciência da condenação, se esse terceiro tinha um dolo de subtrair a autoridade àquela pessoa daquele condenado. Então, a gente responde com base no que a questão ofereceu para a gente. Qual é? Que deve, no caso, a autoridade intimar o morador a entregar ao condenado, e se não entregar em caso de recusa, espera o dia para ingressar e efetuar a prisão. Porque, salvo em flagrante delito ou desastre, ninguém entra na casa de ninguém. Salvo para prestar em flagrante delito, em desastre, para prestar socorro, ou durante o dia, como é o caso dos autos, por determinação judicial. Belezinha? Questão tranquila. Vamos para outra questão, pessoal. A próxima questão é sobre questões prejudiciais no processo penal. Um assuntozinho, meus amigos, que é muito negligenciado pelo concurseiro. O concurseiro não gosta de estudar questões prejudiciais. E é um erro. Por quê? Porque é um assunto, entre aspas, simples. É muita decoreba. Quando cai, é letra de lei, decoreba, tá certo? Mas essa decoreba são poucos artigos e que quando cai, você acaba acertando. Você não tem que estudar legislação, doutrina, jurisprudência. O que cai quando tem esse assunto em prova, questões prejudiciais, é a letra da lei. E qual é a assertiva correta? Sobre questão prejudicial, é correto afirmar que o curso da ação penal ficará suspenso até a sentença transitar em julgado no juízo civil, sem prejuízo da produção das provas de natureza urgente, cabendo contra essa decisão recurso em sentido estrito, tá certo? A alternativa B está correta porque é o que diz o artigo 92 do CPP. O artigo 92, acompanhem comigo aí no CPP, ele fala que se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que, no juízo civil, seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Beleza, pessoal? Alternativa B está de acordo com o artigo 92 do CPP. E por que a A está errada, pessoal? A está errada porque contra a denegação da suspensão, certo? Cabe rese, recurso em sentido estrito. Isso aí está lá no artigo 581, inciso 16 do CPP, tá certo? A alternativa D está incorreta. Por quê? Porque ela fala que contra a decisão que reconhece a existência de questão prejudicial, suspendendo ou não o curso da ação penal, cabe rese. Está errado nessa parte que fala suspendendo ou não. Só cabe rese se suspender, que é o artigo 581, inciso 16, e que nos termos da jurisprudência e doutrina majoritárias é um rol taxativo, não cabe interpretação extensiva, tá certo? Então, contra a decisão que não suspende, não cabe rese, tá certo? Só cabe rese da decisão que suspende. E, professor, o item C está errado por quê? O item C está errado na partezinha que ele fala que para a suspensão do curso da ação penal em decorrência de questão prejudicial é imprescindível requerimento das partes. Não é imprescindível requerimento das partes. Pode se dar por meio de requerimento das partes ou de ofício pelo juiz. Onde é que está isso, professor? Está lá no artigo 94 do CPP. Concurseira focada, hoje vai ser de processo penal. Ao longo da semana, nós teremos outras lives de outras matérias, tá certo? Nós teremos várias lives tratando da prova do TJSP. E ao longo da semana, nós estaremos também disponibilizando para todos vocês, alunos e seguidores do MEG, tanto alunos quanto os não alunos que seguem o MEG, o gabarito comentado do TJ São Paulo, da prova objetiva, que vai servir tanto para você que não fez a prova e quer estudar a prova, e que é essencial para fazer as próximas provas, é uma prova que é muito parâmetro, é um TJ o maior do Brasil, uma das maiores provas aplicadas, então é muito importante que você estude essa prova, mas para você que fez a prova e quer recorrer, vai ser um material muito bom, tá certo? Então, esperem o gabarito comentado, que a prova de processo penal vai ser comentada por mim também por escrito, e
as outras matérias pelos outros professores. Pessoal, vamos para a questão 44. A questão 44 fala de medidas assecuratórias, tá certo? Ela fala, quanto às medidas assecuratórias, é correto afirmar que o item correto é o item C, tá certo? O item C que fala, se o responsável não possuir bens ou possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Pessoal, enquanto às dúvidas, eu vou parar um pouquinho no final para tratar dessas dúvidas com vocês. Belezinha, pessoal? No final a gente tira algumas dúvidas sobre as questões, os itens que vocês acharem que mereçam melhor esclarecimento. Por enquanto a gente vai seguir para não quebrar muito a dinâmica dessa live, tá bom? Questão 44, o item correto é o item C, que fala, se o responsável não possuir bens ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora nos termos em que lhe é facultado a hipoteca legal dos imóveis. Essa questão está no artigo 137 do CPP. É mais uma questão Ctrl+C, Ctrl+V, tá certo? Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 137 do CPP. Então, essa questão não exigiu maiores entendimentos doutrinários, jurisprudenciais, bastava que você soubesse a letra da lei, tá certo? A letra da lei, tivesse feito aquele estudo cara crachá no CPP, tá bom? É uma matéria difícil, é uma matéria complicada, é uma matéria que é muita decoreba, essa questão de questões prejudiciais, medidas assecuratórias, mas é necessário que você estude, tá bom, pessoal? Então, se o responsável não possuir, artigo 137, bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Vamos à questão 45, pessoal. Questão 45 fala de provas no processo penal. Foi a matéria que eu iniciei a minha aula, a mega revisão, no sábado. Eu iniciei com a letra A, certo? Artigo 155 do CPP, que fala, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipada, tá certo? Esse item está de acordo com o artigo 155 do CPP. É um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 155 do CPP. Tá beleza, pessoal? Então, essa questão, eu abri a aula com esse slide, tá certo? Que é o slide do artigo 155 do CPP. Não se trata de um exercício de adivinhação, é um artigo que é reiteradamente cobrado em prova objetiva, tá certo? Então, é um artigo que vocês têm que saber, tanto o artigo 155 quanto o artigo 156, que os dois foram cobrados em prova, tá certo? E, professor, comente os itens errados. Vamos lá. Item B, ele fala que, quanto ao ônus da prova, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, para dirimir dúvidas sobre ponto relevante, a pedido das partes, poderá o juiz determinar a realização de diligências, vedado fazê-lo de ofício. Está errado por quê, pessoal? Porque nós temos o artigo 156 do CPP, cabe ao juiz de ofício, inciso 2, determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Beleza, pessoal? Então, esse item B está errado no ponto em que ele fala que é necessário o pedido das partes. Não é necessário o pedido das partes. O juiz, nesse caso, pode decidir de ofício. É uma das hipóteses em que o juiz ele pode, certo, determinar a produção de provas de ofício. Por que o juiz faz prova de ofício? É isso mesmo, Malu. No artigo 156, inciso 1 e 2, são as hipóteses em que o juiz, excepcionalmente, pode determinar de ofício a produção de provas. Item C, pessoal, está errado, porque ele fala que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas e as provas derivadas delas,
mesmo que não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por fonte independente das primeiras. Por que está errado, pessoal? Por que está errado? Porque ele fala que mesmo que não evidenciado o nexo de causalidade. Então, é outra questão que viola a legislação, está lá no artigo 157, parágrafo 1º do CPP, que eu também tratei com vocês no aulão de revisão lá no sábado, beleza? Para quem participou. Item D, o que é que está errado? No interrogatório, meio de prova de defesa, beleza, está correto. O silêncio do acusado não importará a confissão, está correto. A partir de agora está errado. Mas poderá constituir elemento para convicção do convencimento do juiz. Isso está errado por quê? Estou ouvindo aqui que a aluna disse que travou. Tá tudo ok, pessoal? Vocês estão conseguindo me escutar, me ver? Tá tudo bem? Destravou aí, travou para se tiver ok, pessoal, manda um coraçãozinho, tá certo? Manda um coraçãozinho que a gente continua. Pessoal, vamos esperar um pouquinho. Então, tem vários alunos dizendo que está travando. Tá tudo ok já, pessoal? Dá para continuar? Tudo ok, Natasha, Maria? A gente pode continuar com a aula? Pois é, pessoal. Então, o item D está errado por quê? Porque diz que o juiz ele poderá utilizar o silêncio do acusado para a formação da sua convicção. E não pode, tá certo? O artigo 156, parágrafo único, fala que o silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Beleza? Pois é, Lucas. Deu para pegar? Voltei de onde você... Eu continuei de onde parou? Tudo certo, pessoal? Então, belezinha, né, pessoal? 45, assertiva A, tudo ok. Vamos continuar agora com questão 46, que, para quem estava lá também não me deixa mentir, foi tratada expressamente no aulão de revisão. Quem estava na mega revisão acertou também essa questão, beleza? Quem estava lá na mega revisão viu que a gente tratou tanto da emendatio libelli quanto da mutatio libelli. E o item 46, ele fala que, quanto à sentença penal, é correto afirmar que o item A diz que, encerrada a instrução probatória, se o juiz entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, prescindirá de abertura de vista ao MP para eventual aditamento de denúncia, se não resultar em implicação de pena mais grave. Está errado, pessoal, está errado. O aditamento da denúncia, a mutatio libelli, é feita pelo Ministério Público, tá certo? Tem que abrir prazo para o Ministério Público aditar a denúncia. Esse prazo é de 5 dias, nos termos do artigo 384 do CPP, beleza? Item B. Havendo fundada dúvida sobre a existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, o fundamento legal para absolvição será o da inexistência da prova suficiente para condenação. Tá errado, pessoal, tá errado. O artigo 386, ele trata em incisos diferentes o fundamento de existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, e o fundamento de não existir prova suficiente para condenação. Não existir prova suficiente para condenação, não existir prova suficiente para condenação, o juiz ele vai absolver nos termos do artigo 386, inciso 7 do CPP. E se existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ele vai absolver com base no artigo 386, inciso 6 e não 7 do CPP. Beleza? Item C, pessoal. O amplo efeito devolutivo dos recursos possibilita a segunda instância a nova definição jurídica ao fato delituoso em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou na queixa, tá certo?
Pessoal, essa questão também foi tratada no aulão de revisão, beleza? No aulão de revisão, eu fiz a seguinte pergunta. É possível emendatio libelli e mutatio libelli em segunda instância? Eu disse que emendatio libelli, sim, é possível em segunda instância, salvo em caso de recurso exclusivo da defesa, causar prejuízo ao acusado. Não pode causar prejuízo ao acusado, essa nova definição jurídica do fato. E a mutatio libelli não pode ser aplicada em segunda instância. É o teor da súmula 453 do STF. E o inciso C está errado justamente por isso, porque a mutatio libelli não pode ser aplicada em segunda instância. Beleza? Item D, tá certo? É o correto. Preservada sua competência e sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou na queixa, poderá o juiz atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar a pena mais grave. Pessoal, tá corretíssimo. É justamente o artigo 383 do Código de Processo Penal que trata da emendatio libelli. Belezinha, pessoal? Questão 46, para quem está entrando aqui no meio da prova, a gente está na 46. Então, a correta é a letra D. Foi tratada expressamente no nosso aulão de revisão. Certo, Luca? Então, a questão 46 tratou sobre a sentença penal, mais precisamente sobre a emendatio libelli e sobre a mutatio libelli, e a assertiva correta, para quem deu uma travadinha, eu vi que para algumas pessoas travou, certo? A assertiva correta é a assertiva D, que trata da emendatio libelli, traz o artigo 383 do CPP, beleza? Vamos à questão 47, beleza, pessoal? Questão 47, ela fala que reconheceu o artigo 5º, 38 da Constituição a instituição do júri. Quanto a ela, é correto afirmar que essa questão a gente tratou na nossa rodada, tá certo? A gente trouxe uma rodada sobre processos e procedimentos em que a gente estudou profundamente a instituição do tribunal do júri, tá certo? A assertiva correta é a letra B, que fala o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, tá certo? Essa assertiva está de acordo com a súmula 713 do STF, tá certo? Súmula 713 do STF. Foi tratado no nosso aulão também, mais uma vez. Quase a prova inteira, né, pessoal? Tratada no aulão. Isso, exercício de adivinhação, não é. É um estudo feito com base no que a gente vem observando das bancas examinadoras e, no caso do TJ São Paulo, um estudo em cima da banca examinadora do TJ São Paulo, das provas anteriores. Então, a gente não a gente não tem nenhuma parceria com o banco examinador, isso não existe, a gente não acerta a questão porque a gente adivinha, a gente acerta a questão porque, como vocês, a gente estuda e muito as bancas examinadoras. Por isso que a gente consegue trazer material direcionado para a sua prova, por isso que a gente consegue trazer um aulão direcionado, acertando questões da sua prova, por isso que quando vocês chegam depois da prova, o médico acertou tudo da prova, acertou quase tudo da prova, a gente acertou quase tudo, não foi por acaso, é porque a gente estudou a sua prova, beleza? Então, item B, o efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. E as outras assertivas, professor? A assertiva A, está errado por quê? A assertiva A fala do desaforamento, e fala que o desaforamento é determinado pelo juiz, tá certo? Ele não é determinado pelo juiz. O desaforamento é determinado pelo tribunal, mediante representação do juiz competente. Meus amigos, vocês devem estar escutando um choro de criança, é minha filha, tá certo? Espero que não esteja atrapalhando muita aula. Minha pequena está aqui na fase do sono. A gente trouxe essa live aqui no momento que seria mais oportuno para vocês, tá certo? Então, coincidiu nesse horário do sono da minha filha, tá bom? Já vou dar um colinho para ela, botar ela para dormir, tá bom, pessoal? Então, não reparem esse chorinho de criança ao fundo, beleza? O item A está errado, já expliquei para vocês. O item C está errado por quê? Porque contraria a súmula 206 do STF, que fala: é nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo. Eu trouxe essa súmula para vocês no aulão, tá certo?
Eu trouxe essa súmula para vocês no aulão de revisão, na mega revisão. Também foi a assertiva tratada na mega revisão. E a assertiva D, professor, está errada por quê? Ela fala que são relativas às nulidades no julgamento pelo júri quando os quesitos de defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes, bem como a falta de quesito obrigatório. Pessoal, está errado, porque contraria a súmula 162 do STF, tá certo? A súmula 162 fala que é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem ao das circunstâncias agravantes. Tá bom, pessoal? Isso eu tratei com vocês também na aula de direcionamento, no curso de reta final. Quem fez o curso de reta final soube, a gente já adiantou que a questão da prova de processo penal era muita legislação e súmula. O TJSP adora súmula, principalmente em processo penal, tá certo? Então, essa prova não foi diferente, utilizou a mesma receita do último TJSP, beleza? Vamos lá, Paty Henrique está entrando agora, a gente está na questão 48 de processo penal da prova do TJSP. Belezinha, pessoal? Vamos lá. Quanto aos recursos, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa A. No concurso de pessoas, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros em extensão subjetiva do efeito devolutivo do recurso. Exatamente, pessoal. Essa questão misturou um pouquinho de doutrina no conceito, mas esse conceito ele é extraído do artigo 580 do CPP, que fala que no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Beleza, pessoal? Então, a assertiva A está correta e é justamente a extensão subjetiva do efeito devolutivo do recurso. A assertiva B fala que não gera nulidade a decisão do tribunal que ocorre contra o réu, nulidade não arguída no recurso de acusação, salvo os casos de recurso de ofício. Súmula 160 do STF, pessoal. Não é isso. Súmula 160 do STF fala que é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu, nulidade não arguída no recurso de acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Pessoal da equipe do MEG, tá certo? Que está acompanhando a live, nossa equipe administrativa, dá um alô, porque para alguns alunos estão reclamando que está travando. Pode ser problema pessoal de alguns alunos com a internet ou pode ser um problema generalizado. Por isso eu queria uma opinião aí do pessoal do administrativo que está acompanhando a live, tá certo? Para a gente saber se está travando. É só para alguns alunos que pode ser problema da sua própria conexão, problema de cada aluno com a sua conexão, ou se é um caso generalizado. Questão 48, item A, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, tá tudo ok, pessoal, tudo ok. Vamos lá, então. O item B está errado porque viola a súmula 160 do STF. O item C está errado porque viola a súmula 709 do STF, que fala, salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale desde logo pelo recebimento dela. E na assertiva, ele fala que, ainda que nula a decisão de primeiro grau, brinca um pouquinho, certo? Joga um pouquinho com a súmula, induz vocês a erro, mas é a literalidade da súmula que foi violada, tá bom? Então, a súmula 709 do STF foi violada na assertiva C, e por isso é que essa assertiva está incorreta. E a assertiva D, pessoal, a Beta estava tudo no material. Estava sim, Beta, estava tudo no material. Quem estudou com a gente sabe que essa prova de processo penal, quem estudou na nossa turma de reta final, quem estudou mesmo, quem acompanhou a nossa turma, poderia ter gabaritado, tá certo? A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada em termo próprio na presença de duas testemunhas, sem assistência de defensor, impede o conhecimento do recurso por este interposto. Outra assertiva que também brinca com a súmula 705 do STF. Beta, vou colocar depois, beleza? Vou colocar depois. Pacto com a banca só pode.
Na verdade, Breno, como eu falei, é muito estudo. A gente também estuda muito por aqui. É um estudo muito direcionado para a banca. Então, a gente acaba acertando as questões porque a gente acaba direcionando nosso estudo para a banca examinadora. Beleza? Vamos lá, a súmula 705 do STF foi violada. A súmula fala: a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposto. Tá certo? Então, tá errado. A assertiva fala que a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestado em termo próprio na presença de duas testemunhas, não existe essa obrigatoriedade. Sem assistência do defensor, impede. A súmula 705 fala não impede, certo? Então, viola porque a súmula 705 fala não impede e a assertiva fala impede. Belezinha, pessoal. Prosseguindo, Lei 9.099, nós falamos que ia cair, pessoal. Nós falamos que ia cair. Questão expressamente tratada na mega revisão. Todas as assertivas tratadas na mega revisão, nós falamos que ia cair. A assertiva A, pessoal, está mal formulada. Eu não sei se a banca vai anular a questão só por causa disso, mas pode render sim anulação. A assertiva A fala que é inadmissível o oferecimento de proposta pelo MP se o autor do fato tiver sido condenado pela prática de crime unicamente à pena de multa. Pessoal, na assertiva A ele não fala proposta de quê? Proposta de quê? De transação penal? De suspensão condicional do processo? Então, a gente não sabe, ela deixou em aberto. Então, isso pode sim render anulação. Mas a banca examinadora pode tentar salvar a questão, dizendo que o aluno poderia ter deduzido, que estava implícito. Então, tem razão tanto para anular quanto para não anular, tá certo? Quem errou, cabe a você fazer o recurso e a gente vai trazer essas observações no gabarito comentado. Belezinha? E essa assertiva está errada, professor. Por que está errada? Porque é contrário ao artigo 76, parágrafo 1º da Lei 9.099, que fala que nas hipóteses de ser a pena de multa única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até metade. E na assertiva fala que é inadmissível a proposta de transação penal. Só adiantando, claro, a assertiva fala da proposta de transação penal, apesar de não ter deixado explícito no texto da questão. Então, vamos ver como é que a banca se comportará em relação à anulação ou não dessa questão. Pessoal, assertiva B. Compete originariamente ao STF o julgamento de HC contra a decisão de turma recursal do Juizado Especial Criminal. Meus amigos, é o teor da súmula 690 do STF. Só, pessoal, que a súmula 690 do STF está superada, tá certo? E a gente estuda muito as súmulas em vigor. Quando está superada, a gente faz arriscar, às vezes, no nosso vadimeco, no nosso material. Estudem as súmulas superadas porque elas caem dessa forma, como forma de pegadinha. Então, o item B está errado porque diz que compete ao STF, tá certo? E não compete ao STF. Hoje se superou esse entendimento e se entende majoritariamente na jurisprudência que esse HC é de competência dos TJs, se for Justiça Estadual, ou TRF, se for Justiça Federal. Assertiva C fala que não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima na infração mais grave com aumento de 1/6 for superior a 1 ano. É exatamente a súmula 243 do STJ, súmula que eu trouxe para vocês no nosso mega aulão de revisão. Essa súmula foi tratada com vocês dentro do assunto do Juizado Especial Criminal, que eu falei para vocês, cravei, vai cair. Caiu, tá certo? E vamos, pessoal, para a assertiva D, uma assertiva que trouxe de novo a emendácio libelli, foi tratada em 2 questões, emendácio libelli, que eu trouxe para vocês. Eu não vou... A gente estuda muito e quando a gente acerta, a gente tem um certo orgulho. Então, foi assunto que foi tratado, emendácio libelli também, eu cravei para vocês, vai cair, sempre cai. Então, ele fala que se em consequência da emendácio libelli estiverem reunidos os pressupostos legais permissivos à suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça propô-la, desde que requerido pelo autor do fato, o juiz remeterá a questão ao PGJ
vedada a remessa de ofício, tá certo? Viola a súmula 969 do STF, que fala: reunidos os pressupostos legais permissivos à suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça propô-la, o juiz dissentindo remeterá a questão ao PGJ, aplicando-se, por analogia, o artigo 28 do CPP. Karen, o gabarito comentado a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais. Você que segue o Instagram do MEG, nós vamos disponibilizar num post nas redes sociais esse gabarito comentado para todos vocês, alunos e não alunos, para auxiliar todos vocês, tanto no estudo da prova, como nos eventuais recursos para quem fez a prova, belezinha? Última questão, pessoal, princípios constitucionais processuais penais, certo? Esse foi um assunto que eu gravei uma videoaula para você que foi aluno da turma de reta final TJSP. Eu gravei uma videoaula sobre este assunto e quem foi nosso aluno na turma de reta final também não me deixa mentir. Ele fala que são princípios constitucionais penais, processuais penais explícitos e implícitos, respectivamente. Essa questão, meus amigos, tinha que ser lida com muita atenção, porque ele traz em cada item 2 princípios constitucionais processuais penais explícitos e 2 princípios constitucionais processuais penais implícitos, tá certo? E qual é a assertiva correta? A assertiva correta é a assertiva B. São princípios constitucionais explícitos do processo penal, intranscendência das penas e motivação das decisões. Onde é que eles estão, professor? A intranscendência das penas está lá no artigo 5º, certo? Inciso 5º que fala, inciso 5º 65, que fala: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra elas executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. E motivação das decisões, está lá no artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta dos membros. Beleza? São 2 princípios constitucionais do processo penal explícitos. E os outros 2 são implícitos: a intervenção mínima ou última ratio e duplo grau de jurisdição. Belezinha, pessoal? Foram 10 questões de direito processual penal especial, uma prova que, como eu conversei com vocês e eu já adiantei para quem foi nosso aluno da turma de reta final, na aula introdutória, na aula de análise estratégica, que a prova, muito provavelmente, teria por fundamento a legislação e súmulas dos tribunais superiores. Foi exatamente isso que aconteceu. Súmula e legislação, súmulas dos tribunais superiores e legislação. Para vocês que não foram nossos alunos, quem não foi nosso aluno está aqui acompanhando, quem estava na nossa mega revisão, quem está aqui me prestigiando, quem está acompanhando aqui essa aula e buscando aqui um pouquinho mais de conhecimento para não errar essas mesmas questões nas próximas provas, fica aqui o meu muito obrigado para a atenção de todos vocês, tá bom? E só adiantando, ainda hoje, provavelmente, o MEG vai abrir a turma de reta final para a segunda fase do TJ São Paulo. Ao longo da semana, nós estaremos disponibilizando o gabarito comentado por escrito, um arquivo com gabarito comentado por escrito, tá certo? E ao longo da semana, nós teremos também outras lives comentando o conteúdo de outras disciplinas. Belezinha, pessoal? Muito obrigado a todos, tá certo? Meu nome é Rafael Nepomuceno. Estarei com vocês nas próximas turmas de magistratura, nas próximas mega revisões, nas turmas de Ministério Público, turma extensiva, turma regular. Estarei com vocês ao longo das próximas turmas do MEG. Muito obrigado, a atenção de todos. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Esta aula, para quem chegou por último, vai ficar gravada, a nossa live vai ficar gravada. Então, você que, qual a resposta à questão 49, 43, assistam a live desde o começo que vocês terão acesso. Tá bom, pessoal? Bons estudos a todos, forte abraço, estamos com vocês. Força nessa luta.